Primeiramente, uma boa noite a todos, espero que todos estejam muito bem. Eu, Calil Ferreira, acompanhado do nosso colega Alexandre Figueiredo, estaremos aqui para representar toda a nossa equipe, todos os demais componentes na apresentação deste trabalho, cujos nomes vocês podem observar aqui no slide inicial. Bem, nós trataremos sobre um assunto muito importante, mas muitas vezes negligenciado nos projetos: a durabilidade das estruturas de concreto sob a ação do fogo. Aqui temos o sumário contendo um compilado dos tópicos sobre tudo que será abordado no trabalho, desde as características do fogo, seus impactos no concreto e na armadura, até as formas de minimizar a sua influência nessas estruturas. Mas, para iniciar essa discussão, precisamos entender primeiro o fator causador dessa situação: o fogo. O que é o fogo? Bem, não existe uma concordância global na sua definição, mas tomaremos aqui como um fenômeno responsável por emitir luz e calor através da combustão. E assim estudaremos suas características. Primeiro, existem 4 pilares fundamentais imprescindíveis para a ocorrência do fogo: combustível, comburente, calor e reação em cadeia. E caso haja a inexistência de qualquer um desses elementos no processo, não ocorre o fogo. Assim, as ferramentas utilizadas para eliminar um incêndio visam extinguir um ou mais desses fatores do chamado tetraedro do fogo. Então, estes são os parâmetros para a ocorrência da combustão, que pode ser com chamas quando são visíveis e sem chamas quando não são visíveis. Sabemos então as características principais do fogo, mas ainda paira uma dúvida: como os outros objetos se aquecem quando expostos a ele? Bom, pela propagação de calor. E ela pode ocorrer de 3 maneiras: por convecção, condução ou radiação, assim como observado nessa imagem ao lado. Nos próximos slides trataremos mais especificamente sobre cada uma delas. Primeiro, convecção. Esse tipo de propagação ocorre quando há uma transferência de calor de um local para outro por meio da movimentação de um fluido. E a equação que rege bem este fenômeno é dada pela lei de resfriamento de Newton, que já conhecemos muito bem. Fluxo de calor é igual a um coeficiente vezes a diferença entre as temperaturas. Já na propagação de calor por condução, o fator primordial é dado pela interligação entre as moléculas. A agitação das moléculas mais próximas ao fogo é transmitida para as demais até que todo objeto fique aquecido. Este é um processo bem mais eficiente quando realizado com metais, já que estes se apresentam como bons condutores, tanto de eletricidade quanto de calor. Então, finalizando esse estudo sobre o fogo, temos a propagação de calor por radiação, que ocorre pela ação de ondas eletromagnéticas e não sendo necessário, portanto, um contato entre os corpos. O nível de emissão de radiação dos corpos é parametrizado tanto pela temperatura quanto por outras propriedades dos materiais, como absortância, refletividade e transmitância. Então, após todas essas discussões sobre o fenômeno, podemos iniciar as considerações acerca do seu efeito no concreto. Geralmente, a interação entre o fogo e qualquer material é rodeada por processos e modificações térmicas. Sendo assim, nada mais justo do que falar sobre as propriedades térmicas do concreto. O material em si possui uma baixa condutividade térmica, mesmo que alguns de seus componentes tenham diferentes valores para isso, como é o caso dos agregados, devido à sua constituição mineralógica. Alguns exemplos citados aqui: o quartzo possui alta condutividade, enquanto que o calcário e a dolomita possuem valores intermediários e o basalto possui baixos valores. Apesar disso, existem diversos fatores que podem aumentar ou reduzir a condutividade térmica do concreto. Um exemplo disso é a umidade, que pode atuar elevando ou diminuindo essa condutividade em função da temperatura. Além disso, é válido ressaltar que estudos feitos por Neville, um renomado autor no âmbito da tecnologia do concreto, sugerem que incrementos de 10% no teor da umidade do concreto pode aumentar em até 50% a sua condutividade térmica. Bom, quando comparamos o concreto e o aço, o último possui alta condutividade, mas ambos possuem coeficientes de dilatação térmica parecidos, desde que trabalhem em temperaturas abaixo de 50 graus. Em casos de temperatura elevada, como incêndios, e é justamente a situação que estamos tratando, essa pequena diferença pode se tornar um fator absurdo e decisivo, pois o maior alongamento do aço devido às altas temperaturas provocaria a deterioração da aderência
entre este e a armadura, entre o concreto e a armadura. Bom, sabemos as propriedades térmicas do concreto, as características do fogo, então vamos ver o efeito de um sobre o outro. Primeira consideração. O concreto se apresenta como um material de diversos componentes, cimentos, agregados, água, possíveis aditivos, etc. E claro que cada um deles, separadamente, reage de forma diferente quando exposto a altas temperaturas, né? E essa heterogeneidade torna a análise de desempenho do concreto sob a ação do fogo bastante complexa. No entanto, diversos estudiosos, como o próprio Taylor, afirmam que a baixa condutividade térmica do concreto, aliada ao seu alto calor específico, previne de forma considerável o ácido estrutural quando exposto ao fogo, né? Mas este ainda é danificado, principalmente pelo prejuízo causado à pasta de cimento. Além do mais, é válido ressaltar que a própria taxa de aquecimento, né, a velocidade que a temperatura aumenta, é um fator decisivo no tipo de patologia que será observada na estrutura exposta. No mesmo contexto, ainda é dito que concretos que contêm sílica têm uma maior perda de resistência quando colocados em comparação com aqueles produzidos com agregados provenientes de rochas calcárias, né? E essa é uma observação muito importante, pois será retomada posteriormente e vocês poderão entender melhor a situação. Essa imagem aqui ela é muito importante para a nossa análise. Vamos interpretá-la. Bom, é dito que para concretos expostos a temperaturas de até 250 graus, há uma perda pequena e irregular da resistência. Em 300 graus, o concreto começa a perder sua resistência de forma mais agressiva. Vale lembrar que aqui nós temos uma faixa de 250 a 420 graus. E mais ou menos ali entre 300 e 350 graus começam a ocorrer os desplacamentos e lascamentos. Acima de 500 graus passa a haver uma fissuração mais profunda e, caso o concreto seja exposto a temperaturas superiores a 600 graus, este perde total e irreversivelmente suas propriedades mecânicas, tanto o módulo de elasticidade quanto sua resistência à compressão. E sobre esta última que iremos falar agora. A NBR 15200 propõe uma fórmula para calcular a nova resistência do concreto que foi exposto a determinadas temperaturas. E as variáveis dessa equação são a resistência característica do concreto, em situação normal, e um fator de redução da resistência, que é em função da temperatura atingida. E aqui que entra as observações acerca dos agregados constituintes, né? Pois essas duas curvas são função dos agregados e também da variação de temperatura. Então, vimos as considerações sobre o efeito do fogo no concreto e agora, a partir de então, veremos as considerações na armadura do concreto. Meu nome é Alexandre, darei continuidade ao conteúdo no tópico Impacto na resistência ao escoamento do aço. A NBR 15200 afirma que a resistência ao escoamento do aço decresce com o aumento da temperatura, na proporção descrita na equação, sendo a multiplicação do fator de redução da resistência do aço a determinada temperatura vezes a resistência característica do aço de armadura passiva em concreto normal. Para isso, o fator de redução da resistência do aço é obtido a partir do gráfico ao lado. As curvas de linha cheia é utilizada quando o epsilon maior ou igual a 2% comumente em armaduras tradicionais. A curva de linha tracejada é utilizada quando o epsilon menor que 2%, comumente em armaduras comprimidas. Já nas armaduras ativas, de acordo com a NBR 15200, a resistência ao escoamento do aço na armadura ativa também diminui com o aumento da temperatura, podendo ser definida pela equação onde o fator de redução da resistência do aço em determinada temperatura vezes a resistência característica do aço da armadura ativa em situação normal, onde o fator de redução da resistência do aço é obtido através do gráfico ao lado. Agora continuarei com o lascamento, que é um fenômeno natural nas estruturas de concreto quando elas são expostas a altas temperaturas. Dentro da matriz do concreto, desenvolvem-se tensões de origem térmica, que influem na desintegração das regiões superficiais dos elementos estruturais. Dentre as principais causas,
As mais relevantes são o teor de umidade, a porosidade e a permeabilidade do concreto, as condições de tensões, os tipos de agregados utilizados no concreto, a seção do elemento, os cobrimentos utilizados e a taxa de aquecimento. Cada fator citado tem suas particularidades e pode atuar aumentando ou diminuindo a probabilidade de ocorrência desse fenômeno. A forma mais comum de ocorrência de lascamento do concreto é decorrente da evaporação da água presente nos poros não permeáveis. Existem dois tipos de lascamento: a delaminação gradual, ou sloughing, e o lascamento, ou spalling. A delaminação gradual é caracterizada pelo deslocamento de grande trecho do concreto, deixando uma nova superfície diretamente exposta ao efeito das altas temperaturas e, consequentemente, redução do recobrimento do local. Já o lascamento, ou spalling, a perda de material é instantânea e violenta, reduzindo a pressão interna da pasta de cimento. De acordo com Costa 2002, ocorre nos primeiros 30 minutos de incêndio. Agora sobre o resfriamento. O combate ao incêndio pode ser tão danoso à estrutura de concreto quanto à ação do fogo, uma vez que o choque térmico e a reidratação do concreto provocada pela aplicação de água em sua superfície podem gerar tensões que tendem a produzir maior fissuração. Isso ocorre porque entre 500 e 600 graus Celsius ocorre a decomposição do hidróxido de cálcio e, consequentemente, a liberação do óxido de cálcio, que, quando reidratado, causa a expansão de volume e, consequentemente, formação de fissuras, que muitas vezes podem levar à ruína da peça. O Endit 2006 afirma que o tipo de resfriamento é significativo na resistência à compressão até a faixa de aquecimento de 400 graus, visto no gráfico ao lado, onde a linha azul representa o resfriamento lento e a linha pontilhada vermelha o resfriamento brusco. É observado que no patamar de 400 graus, ponto em que o resfriamento brusco provoca a expansão do óxido de cálcio e, consequentemente, desestruturação das ligações entre o agregado e a pasta cimentícia. Além disso, o resfriamento brusco da temperatura é responsável pelas maiores perdas de resistência. Quando é realizado o resfriamento lento, existe a possibilidade de recuperação de até 90% da resistência inicial, dependendo da temperatura máxima atingida. As medidas usuais que minimizam o efeito do fogo no concreto. As peças de concreto são dimensionadas já prevendo sua função de corta-fogo, onde vão garantir a estabilidade de edificações e a saída de pessoas em caso de incêndio. Devem seguir o que preconiza a NBR 15200 no que diz respeito aos procedimentos de dimensionamento e ensaios. Segundo Souza, 2005, a adição de pozolanas à pasta retira o hidróxido de cálcio, aliviando o dano causado pela reidratação da mesma. Porém, considera-se necessária a incorporação de fibras poliméricas para aliviar as pressões de vapor presente em argamassas pozolânicas, uma vez que estas fibras, quando aquecidas, são derretidas, liberando a passagem do vapor através de espaços deixados, impedindo a desagregação precoce e explosiva do concreto. Já de acordo com Buchanan 2002 e Costa 2005, a melhor solução para melhorar a condição do lascamento é a adição de fibras de propileno à pasta de cimento, pois estas, quando aquecidas, derretem a temperatura de 170 graus, sendo expulsas da peça, formando sulcos, por onde será liberada a pressão decorrente da liberação da água do concreto. Segundo Costa 2002, o mesmo Eurocode 2/2001 orienta que o concreto não deva possuir teor de umidade livre maior do que 3% em massa, bem como a utilização de armadura de pele para situações onde seja necessário utilizar recobrimento maiores que 70 mm. Então, aqui chegamos ao final do nosso trabalho. Acreditamos que o objetivo dele foi atingido, né? Podemos observar as principais variações do concreto ao ser exposto a altas temperaturas, ao fogo especificamente. Estudamos o fenômeno, as principais patologias desenvolvidas e concluímos que, sim, o concreto é muito prejudicado quando exposto a essas situações, tanto quimicamente quanto fisicamente, perdendo assim boa parte
da sua capacidade resistiva, que é o principal objetivo para o qual ele foi desenvolvido. Claro que as medidas preventivas, elas vêm com o objetivo de minimizar o impacto do fogo sobre a estrutura, mas sempre há um limite, né? Dado isso, é fundamental que essas situações de exposição sejam sempre evitadas. Desde já, gostaríamos de agradecê-los, né? Muito obrigado por permanecerem assistindo até aqui. Desejamos que a situação de pandemia passe logo e possamos assistir novamente às nossas aulas presenciais. Muito obrigado, todos tenham uma boa noite.